My Dragon System, capítulo 264, o quinto membro. Caminhando pelos corredores pensando em seus problemas diários, estava um garoto de cabelos pretos bem vestido e penteado para trás, chamado Kaito Molo. Ele era filho de um nobre que trabalhava para o Império. Ele sempre tirava as melhores notas nas aulas, mas por algum motivo nunca tinha sido capaz de sair da classe inferior. 4 anos foi o tempo que ele passou em Holland, e nenhuma vez ele subiu durante a avaliação. Embora ele entendesse a maior parte da teoria por trás da magia, ele nunca poderia executá-la sozinho quando fosse colocado em uma situação prática. Mas além de seus problemas com a classificação, ele estava atualmente enfrentando um novo desafio. Este ano Kaito recebeu uma tarefa especial de seu pai. O Império queria aprender mais sobre o grupo conhecido como Asas Carmesim, que conseguiram dominar Avrion e afastar a Praga das Sombras. A notícia já havia se espalhado por quase todo o reino Aluri, e estava apenas começando a chegar aos reinos vizinhos e ao Império. As notícias sobre o Asas Carmesim que agora estavam saindo eram positivas. Slivia fez um bom trabalho ao criar uma salão da guilda em Avrion e proteger as rotas e as cidades próximas, garantindo que as pessoas nas áreas circundantes tivessem uma boa impressão do Asas Carmesim. Então, com isso, as histórias da batalha que aconteceu em Avrion foram contadas. Os contos eram grandiosos e exagerados e giravam em torno de uma pessoa, Ness, o líder do chamado Grêmio e grupo Asas Carmesim. O Império não deu grande importância a esta tarefa, mas quando seu pai soube que eles estavam começando a ganhar importância, ele imediatamente contatou seu filho Kaito sobre o assunto, na esperança de poder encontrar qualquer coisa que pudesse ganhar a confiança do imperador. Mas o que Kaito deveria fazer? Por enquanto, ele tinha mais um ano na academia, e o Asas Carmesim ainda não tinham alcançado a cidade de Holland. Afinal, eram principalmente cavaleiros. No entanto, após fazer pesquisas sobre o Asas Carmesim, Kaito começou a ganhar cada vez mais interesse. Ele soube dos grandes feitos de Ness, e descobriu que o líder não era apenas um cavaleiro, mas também um mago. A cada história que Kaito ouvia sobre Ness, ele começava a ficar obcecado, e mesmo sem perceber, agora idolatrava a pessoa, e um dia esperava poder conhecer Ness e pedir a ele para ser seu mestre. Enquanto Kaito caminhava pelo corredor, ele ouviu alguns alunos conversando sobre um incidente que aconteceu no início do dia. Ei, você ouviu o que aconteceu com a professora Springett? Sim, aparentemente ela estava pasma porque um aluno a deixou chocada na aula. O quê? Kaito pensou ao ouvir a notícia. Springett era conhecida não apenas por ser uma espadachim mágica, mas também por ser bastante experiente em comparação com os outros quando se tratava de círculos mágicos. Quem foi capaz de chocá-la? Era o novo aluno da classe de Del. Você sabe, aquele que estava envolvido com todos aqueles alunos da classe média. Nestalen, acho que era o nome dele. Ness? Assim que Kaito ouviu esse nome, seus ouvidos começaram a zumbir. Mas não poderia ser a mesma pessoa conhecida como o líder do Asas Carmesim. O Ness de que ele tinha ouvido falar era um adulto, e a maioria dos alunos aqui eram só crianças. Mesmo se fosse o mesmo Ness, que motivos ele teria para ser estudante? De qualquer forma, Kaito sentiu que tinha que verificar quem era esse Ness. Enquanto fazia o possível para reunir informações, ele descobriu que esse aluno de Nestalen também havia causado uma grande comoção há poucos dias, espancando um bando de alunos da classe média. À medida que ele ouvia mais e mais sobre esse aluno, Kaito não conseguia se conter e se sentia animado. Então, quando ele finalmente alcançou a sala de aula de Del, ele abriu a porta e começou a olhar ao redor. Opa, e aí, mano? A gente pode te ajudar em alguma coisa? Max perguntou. Sim, estou procurando por um aluno que atende pelo nome de Ness? Oh, bem, ele está bem aqui, disse Max apontando para o assento ao lado dele. Quando Kaito olhou para a pessoa sentada, seu coração começou a ruir. A pessoa à sua frente era apenas uma criança, como ele esperava. Em alguns casos raros,
Havia alunos que foram autorizados a entrar mesmo sendo adultos, e Kaito esperava que este pudesse ser um deles. Depois de ouvir os rumores sobre esse aluno chamado Ness na escola, ele deixou sua imaginação correr solta. Então, quando ele estava prestes a sair, ele ouviu a conversa do grupo. Cara, então o que vamos fazer com um quinto membro para a avaliação? Max perguntou. Bem, eu falei por aí, e todos os outros na classe já têm um companheiro de equipe. Bliss respondeu. O que significa que você terá que procurar alguém de outra classe, ou esperar até o dia da avaliação, e pegar qualquer cão de rua perdido. Quando Kaito ouviu essas palavras, um pensamento veio a ele. Ele ainda não tinha encontrado um companheiro de equipe para a avaliação também. Afinal, ele era considerado um aluno lixo pela maioria. Ele era uma das poucas pessoas que estava aqui há 4 anos, mas ainda não tinha chegado pelo menos à classe média. Talvez ele ter vindo para tentar encontrar essa pessoa. Ness hoje possa ter sido uma coincidência, mas era como se o destino estivesse lhe dando respostas, dizendo que ele precisava se juntar a essa equipe. Kaito então se virou para os outros e se aproximou deles novamente. Ei, desculpe incomodar vocês, mas não pude deixar de ouvir que vocês estavam procurando uma quinta pessoa para a avaliação prática. Bem, eu realmente não tenho uma equipe também. Se vocês não se importam, eu poderia me juntar a vocês. Então os olhos de todos do grupo se iluminaram, sem precisar do trabalho duro para ir procurar alguém. Outra pessoa tinha vindo direto para eles,